falar com você aqui em Provérbios, capítulo de número 4. Eu vou falar que nós perdemos o primeiro amor por não cumprirmos um papel fundamental que é meu e é seu, por não guardarmos o nosso coração. Esse é um grande problema. Nós perdemos o primeiro amor porque não cumprimos com a nossa missão. Qual é a nossa missão? Guardar o nosso coração. Às vezes a gente acabou não guardando o nosso coração. Esperamos que os outros guardem o nosso coração. Esperamos que os outros cuidem do nosso coração. E aí vai um grande erro meu e seu. Não espere que os outros façam aquilo que você deveria fazer. O coração é meu. Eu preciso cuidar do meu coração. Eu preciso vigiar. Eu preciso falar com Deus sobre isso se eu não sei. Pedir para que Deus me ajude. E às vezes nós acabamos não guardando o nosso coração, que é uma atitude muito importante. Vamos ler Provérbios capítulo 4. Você vai ler comigo o versículo de número 23, que diz assim, todos juntos. Vamos ler com o pastor. O que diz a Bíblia? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Aí o Salomão continua dizendo assim, ó, porque dele procedem as saídas do quê? Então, primeira coisa, Salomão está dizendo assim, ó, existem muitas coisas na nossa vida que são muito importantes para mim e para você, que precisam ser guardadas. Existem muitas coisas que nós temos que cuidar. Agora, Salomão está dizendo assim, o principal, o mais importante de tudo que eu deveria guardar é o meu coração. Quando ele fala de coração, ele está falando da alma, sentimentos, pensamentos, emoções, memória, junto ao passado, né? O centro da minha vontade. Ele está dizendo que você deveria guardar a sua alma, deveria guardar o seu coração. Você deveria aprender a fazer isso. A não ter um coração tão sensível. E nós temos que cuidar. E também não ter um coração tão duro. Eu tenho que aprender a cuidar dele. Ele está dizendo, se eu guardar o meu coração, por que eu preciso fazer isso? Aí o Salomão diz no final do versículo. O que diz o final do versículo aí na sua Bíblia? Leia comigo. Porque dele procedem as saídas do que, igreja? O que é as saídas da vida? Salomão está dizendo assim, que praticamente todas as áreas da minha vida, tudo ao redor, depende do meu coração. É como se ele estivesse dizendo, como é que está a minha vida financeira? Ele está dizendo, pode muitas vezes estar refletindo como está o meu coração. Como é que está a minha saúde? Pode estar refletindo que alguma coisa dentro de mim não vai bem. Como é que está a família, o casamento, a vida espiritual? Ele está dizendo que tudo ao redor depende de como eu estou aqui dentro. E ele está dizendo que o papel mais importante era guardar o coração. E por que nós perdemos o primeiro amor? Porque a gente não guarda o coração. Nós estamos na igreja, na casa de Deus, onde estiver, e nós não guardamos. Tudo que as pessoas falam, nós levamos muito para o lado pessoal. A gente assume aquilo para nós. A gente se ofende muito fácil, fica triste, chateado. Às vezes isso pode vir até de criação, por causa da criação que nós tivemos, como quando a gente diz assim de família, significa que às vezes a nossa família era uma família que o comportamento deles, você foi observando, que eles guardavam mágoa. Uns ficavam chateados com os outros. Às vezes os nossos pais não se davam com os tios, ficavam chateados com os nossos avós, por qualquer coisa. E sem perceber, nós fomos aprendendo esse comportamento de ficar chateado, de guardar mágoa. Às vezes você via um familiar seu ficar sem falar com o outro durante um bom tempo. Às vezes um não conversava com o outro, um não falava com o outro, um ficava distante, um não ligava para o outro. E nós, sem querer, fomos pegando esse comportamento e ficando com o coração sensível. Tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas falam, nós levamos para o nosso coração. E se eu não guardar o meu coração, eu vou começar a ter problemas na minha vida. E essa atividade não é de ninguém. A atividade de guardar o coração não é do outro. Eu não tenho que esperar que as pessoas cuidem do meu coração. Primeira coisa, as pessoas não se importam com o que você sente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que compreender. Não adianta você criar uma expectativa achando que as pessoas vão se importar com o que você sente, porque elas não vão se importar. E às vezes eu estou chateado com alguém, mas eu criei uma expectativa naquela pessoa que nem aquela pessoa me deu essa expectativa. Às vezes aquela pessoa não fez nada para que eu tivesse essa expectativa. Eu fui criando. Eu vou me frustrar, eu vou sujar o coração, eu vou me magoar. Então nós temos que aprender a blindar a nossa alma, blindar as minhas emoções, blindar os meus sentimentos, tudo aquilo que eu dou atenção.
isso vai acabar entrando para a minha alma. Aquilo que você presta atenção, aquilo que você fica cuidando, isso vai entrar. Então eu preciso aprender a guardar o meu coração. Não levar nada para o coração, cuidar do meu coração, observar o que estão falando, parar e pensar, será que eu sou isso mesmo? Será que isso é para mim mesmo? Às vezes a pessoa falou, mas ela não falou para você levar para o lado pessoal. Mas às vezes nós temos essa dificuldade de separar as coisas. Nós levamos tudo para o lado pessoal. Às vezes você está recebendo uma repreensão pelo teu trabalho. Ninguém está falando de você como pessoa. Estão falando de você como profissional. E às vezes seu supervisor te repreende como profissional, dizendo que você é incompetente. Ele quer dizer que eu não estou tendo competência para realizar o trabalho. Só que às vezes a gente leva para onde? Para o coração, já fica magoado, já fica triste. Então qual é o meu trabalho? Nós perdemos o primeiro amor por não cuidar do nosso coração. Você tem que cuidar. Vamos comigo em 1 Tessalonicenses 5. Eu quero te mostrar um versículo importante. O apóstolo Paulo vai nos ensinar uma coisa interessante aqui. Então eu preciso guardar o meu coração. Não só do que os outros podem fazer, porque às vezes alguém pode me ferir, me magoar, me entristecer. E nesse mundo, nós temos que saber que as pessoas não são perfeitas. Elas vão acabar nos entristecendo, nos magoando, elas vão acabar nos chateando. Então eu já tenho que guardar o meu coração. E guardar o meu coração de mim mesmo. Porque às vezes as coisas começam a dar certo na nossa vida e nós não guardamos o coração de nós mesmos, às vezes a gente fica meio orgulhoso. E isso vai nos levar para a queda. Às vezes a gente recebe um elogio e também leva o elogio para onde? Para o coração, começa a achar que você é melhor que todo mundo. Então tem que guardar o seu coração, não só das críticas que vão surgir no nosso caminho. No nosso caminho virão várias críticas, eu tenho que guardar o meu coração delas, para não guardar isso, não me entristecer. Mas eu também tenho que guardar o meu coração dos elogios, que também vão surgir no caminho quando as coisas derem certo na nossa vida. Não é errado receber um elogio, mas é errado nós pegarmos aquilo e levarmos para onde? Para o coração. Recebeu um elogio? Muito obrigado, Deus abençoe essa pessoa. Mas é tudo para a glória de quem? Entregamos ao Senhor. Então eu tenho que cuidar do meu coração, porque às vezes as coisas começam a dar certo e eu não guardo o meu coração dos elogios. Aí alguém te elogiou, alguém falou alguma coisa, a gente levou para o coração, ficou orgulhoso, começou a achar que você era o melhor. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, quem achou, diga glória a Deus. Agora olha a lição que o apóstolo Paulo vai nos dar nesse verso, que é o verso de número 21. Vamos ler comigo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Todo mundo junto, lê com o pastor. O que diz o 21, pessoal? Examinai o quê? Tudo. Agora olha o que a Bíblia diz, e retenha o quê? Olha que interessante, vamos ler de novo? Examine tudo e só retenha o quê? Então Paulo está te ensinando. O que você ouviu? Examina isso. E retenha só o que é, não leva para o coração. Pastor, alguém me criticou. O que eu faço? Eu não vou levar para o coração. Por que eu não vou levar para o coração? Primeiro, às vezes a pessoa pode ter falado porque ela está brava contigo. 2, porque ela tem inveja. 3, às vezes porque realmente ela quer te ajudar. Então eu vou examinar aquilo que a pessoa falou. Será que eu sou realmente isso que essa pessoa falou? Será que realmente, quem é a pessoa que está falando para mim? Eu sou realmente isso que essa pessoa falou? Se eu observar que tem alguma coisa, eu vou reter o quê? Eu vou reter o bem, o resto joga fora. Observa quem é que está falando. Quem é a pessoa que está falando para mim? Porque às vezes a pessoa que está falando aquilo para ti, ela não tem resultado. Então joga fora então. Não, a pessoa que falou isso para mim é uma pessoa que tem muito resultado na vida. Ela já está onde eu gostaria de chegar. Então vale a pena parar, observar, examinar o que ela me disse e guardar o que é bom. Vale a pena ouvir o que essa pessoa me disse e guardar o que é bom. Porque se a pessoa tem muito resultado, ela está me criticando e ela está me criticando com razão. E às vezes ela está me criticando por quê? Porque ela faz melhor do que você. Foi uma coisa que eu aprendi na vida. Eu só vou te criticar se eu consigo fazer melhor que você. Agora, se eu não consigo fazer melhor, eu vou parar, vou te ouvir, vou aprender com você. Então a Bíblia está dizendo, então 2 coisas a gente vai enfrentar na vida. E eu preciso guardar o meu coração das críticas, não levar para o lado pessoal. É como Paulo disse, examina tudo e retenha o quê? Retenha só o que é bom. Quem é que está me criticando? Observa quem é a pessoa. Não, ela tem mais resultado que eu, então eu vou ouvir ela. Porque provavelmente ela está falando algo para me ensinar.
algo que vai me acrescentar alguma coisa, eu vou reter o bem. Cuide também com os elogios, porque às vezes eu tenho que guardar o meu coração de mim mesmo. Às vezes, qualquer elogio, às vezes um elogio bobinho, pequenininho, a gente já deixa entrar para onde? Já entra para o coração. Então a gente precisa guardar o coração de tudo que vai vir no caminho. Virão críticas, virão elogios. Eu tenho que aprender sempre a examinar e reter o que é bom. Quais são as portas de entrada do meu e do seu coração? Isaías 42. Vamos lá, agora você vai ver. Esse versículo é importante você anotar ele. Isaías 42. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos juntos? Todos acharam? Então pega uma caneta que ele vai te mostrar as duas portas de entrada. Então, guarde o coração, não leva tudo para o coração, não leva tudo para o lado pessoal. A gente tem que aprender a parar de se importar tanto. A gente se importa demais, dá atenção demais para coisas que não são importantes. Paulo está dizendo, olha, examina tudo, mas retenha só o que é bom. Isso aqui não é bom, então não vou reter, não vou guardar no coração. Irmão, você não é um depósito. Alguém aqui é um depósito? Você não é um lixão para ficar guardando tanta sujeira, tantas coisas ruins. Às vezes as pessoas vão dizer, tu é isso. O que eu tenho que fazer? O que o Paulo disse. Vamos examinar. Será que eu sou isso? Não, eu não sou. Então não vou guardar no coração. Amém? Às vezes alguém vai olhar para você e vai dizer, tu é tal coisa, tu é tal outro, tu é tal outro. Você para e pensa, será que eu sou mesmo? Não, eu não sou. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora e tal. Então não vou reter. Só que às vezes tudo que as pessoas falam, nós levamos para onde? Não leva. Você vai perder o seu primeiro amor. Isaías 42. Às vezes o pastor está pregando uma mensagem no culto e o pastor está pregando para todo mundo. Mas às vezes tem uma pessoa sentada na cadeira que tudo que o pastor fala, ela leva para onde? O pastor só está falando isso porque eu estou no culto hoje. Às vezes a pessoa leva para o coração, irmão. Você imagina, isso aí acontece às vezes no meio da igreja. A pessoa às vezes leva para o coração dela. Não, o pastor falou, e quando o pastor falou, ele ainda estava olhando para mim. Tem muita gente, né? Cada vez eu procuro olhar para uma pessoa diferente, para não ficar olhando para a mesma. Mas só que às vezes a pessoa dá coincidência, às vezes, né? E daí a pessoa leva para o coração. Não, o pastor falou, e quando ele falou, eu vi, ele olhou bem para mim ainda, era para mim. O pastor me deu uma indireta. Então a pessoa não está guardando o quê? O coração. Você tem que guardar, irmão. Se não guardar, você vai acabar deixando de amar Jesus como você deveria amar. Vamos lá, Isaías 42. Olha quais são as portas do nosso coração. Quero que você leia comigo. Versículo 19. O que diz o 19, pessoal? Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro? Agora leia. A quem envio? E quem é cego como galardoado? E cego como servo do Senhor? Então Jesus já deu duas dicas para mim e para você. Duas portas de entrada do meu e do seu coração. Primeira porta, os nossos olhos. Segunda, e os nossos. O servo de Deus tem duas características. Essa palavra me ajudou a sobreviver bem no início da minha caminhada com Deus. Eu tinha um coração muito sensível e eu comecei a aprender com Deus que as portas do meu coração eram o que eu via e ouvia. E aprendi, o servo de Deus, ele é cego e ele é o quê? Nós vamos ver muitas coisas, mas temos que fazer como se não estivéssemos vendo. Nós vamos ouvir muitas coisas, mas vamos ter que fazer como se não estivéssemos. Esse é o segredo. Porque tudo que eu vejo e tudo que eu ouço vai entrar onde? E eu vou ter que aprender a fechar essa porta aqui do coração. Não dar atenção. Não levar para o coração. Fazer o que o Paulo diz que acabamos de ler. Examina tudo. Só retém o quê? Só retém o que é bom. Eu vou ter que aprender a fazer isso, fechar essa porta e dizer, não, eu não vou deixar entrar essas coisas no meu coração. Aí diz o verso de número 20. O que diz o 20? Todo mundo junto. O 20 diz assim, ó. Tu vês muitas... Agora olha o que diz o profeta Isaías. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Continua comigo. Ainda que tenha os ouvidos abertos. O que diz a Bíblia? Nada. Irmão, nós vamos ter que aprender a fazer isso. Quem é que quer guardar o coração? Diga glória a Deus. Então eu vou ter que aprender que eu vou ver muitas coisas, mas eu não posso guardar. Ainda que eu tenha os ouvidos abertos, eu vou ter que fazer como se eu não ouvisse. Irmão, esse é o segredo. Quer guardar o coração? Tem muitas coisas que você tem que dizer. Eu não quero saber. Ah, mas eu quero te contar. Ah, mas eu prefiro não saber.
Ah, não, mas é para você orar. Ah, não, mas eu prefiro orar sem saber. Amém? Porque às vezes eu não tenho poder para mudar aquilo. Eu não tenho poder para ajudar aquela pessoa. Eu não tenho poder sobre a situação que querem me passar. E se eu não tenho poder, é melhor eu não saber, porque eu não tenho poder para mudar nada. Então eu oro sem saber. Que bom, já sei que é o fulano e que eu vou orar pelo fulano, mas não quero nem saber. Porque aquilo que eu ouço vai entrar onde? No coração. Você vai olhar para a pessoa e seu coração vai se sujar. Então por que muitas pessoas na igreja não são mais as pessoas que elas foram um dia? Porque você não guardou o seu coração. Às vezes você viu tanta coisa errada. Você ouviu falar de tantas coisas. E era melhor nunca ter ouvido. Era melhor ter guardado o quê? Ter sido servo de Deus. O servo de Deus é cego e o servo é surdo. Quem é que quer ser servo? O que nós vamos ter que ser? Cegos e o que, pessoal? Tem coisa que é melhor a gente entrar na igreja e nem ficar, irmão, tu não viu tal coisa? Eu não vi, glória a Deus, eu vou no culto, só olho para o pastor, para Jesus, ouço a palavra, vou para casa. Eu não quero nem, guarde o seu coração. Não é que você não ame a Deus, mas você sabe que o seu amor não é mais o do início. Por quê, pastor? Porque você já não ora mais como você orava. No início, quando estamos no primeiro amor, o pastor tem que mandar a gente embora. Porque a gente quer limpar a igreja, a gente quer evangelizar, a gente quer participar, a gente quer fazer sempre alguma coisa. Com o tempo, quando o pastor pergunta, cadê o irmão? Sumiu. Já desapareceu, acabou o culto, a pessoa desaparece. Ou seja, não é que a pessoa não ama, só o amor dela não é mais o mesmo. E a gente precisa voltar a esse primeiro amor. Às vezes você tinha amor em ofertar, mas você ouviu falar de tanta história de gente que roubou, que fez coisa errada, que hoje você é uma pessoa desconfiada. Você perdeu aquele primeiro amor. Às vezes você foi um obreiro da igreja. E hoje, pastor? Hoje você não é mais. Ah, pastor, eu vi tantas coisas, o meu coração se feriu. Mas quem é que tem que guardar o meu coração? Sou eu, não são os outros. Vamos ler o versículo 20, o que está escrito aqui? E vamos ver coisas erradas. Acontece nesse mundo. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, o que a Bíblia diz? Nada. É isso que nós vamos ter que aprender. Dentro da casa de Deus eu vou ter que guardar o meu coração. Por que eu vou ter que guardar o meu coração? Porque a igreja não é o lugar das pessoas perfeitas. Perfeição nós só vamos ver quando nós formos para onde? Para o céu. Quem é que está cansado das coisas imperfeitas desse mundo aqui? Diga amém. Não está cansado? Quem é que está cansado? Diga glória a Deus. Você quer fazer uma oração comigo para parar de ver as coisas imperfeitas e só ver perfeição? Eu faço agora, eu peço para Deus te levar. Amém? Eu digo, Deus, leva esse servo, essa serva que está cansada desse mundo e quer ir para a glória ver a perfeição de uma vez. Oramos para Deus levar você, pastor, eu estou cansado, não quero mais. Então levanta a mão que a gente faz oração. Irmão, porque enquanto estivermos nesse mundo, Jesus disse, no mundo tereis o quê? Então eu preciso aprender a guardar o meu coração, eu preciso aprender a dizer não, eu preciso vencer a minha carne, porque quem é que quer a fofoca, quem é que quer as coisas erradas? É a nossa carne. Por isso que o Paulo disse, ande no Espírito e você não vai fazer a vontade do quê? Da carne. O servo de Deus, ele tem que ser cego e surdo. São as duas portas do seu coração. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Guarde você o teu coração. Não espere que os outros cuidem do teu coração. Os outros não se importam com o que você sente. Então, tudo que você ouvir, tudo que você vê, Paulo disse, guarda só o que é bom. Amém? Não guarda o que é ruim, filtra isso, examina bem. Não, eu não sou essa pessoa, eu não sou o que estão falando de mim, eu vou guardar o meu coração. Por que eu tenho que guardar o meu coração? Mateus 5, vamos lá, Novo Testamento, vai junto com o pastor. Um pouquinho para frente. Fazer o que o Paulo diz, de tudo, examina e retenha só o que é bom. Eu sou mesmo que essa pessoa falou? Examina. Quem é a pessoa que está falando? Ela tem mais resultado que eu? Ela está melhor do que eu? Opa. Por exemplo, está lá você, entrou na empresa. O dono da empresa está lá, milionário, ele vai criticar você. Não é assim que se faz. Eu paro e examino. Opa, quem é que está falando comigo? É o cara que começou tudo.
é aquele que sabe fazer. Então essa crítica dele é para mim, é verdade, então eu vou parar, eu vou aprender com ele como é que eu faço. Mas agora você é o dono da empresa, está rico, sabe fazer tudo, aí chega o funcionário que chegou ontem. Não, não é assim. Aí você tem que examinar, quem é esse rapaz aqui, chegou ontem? Não sabe? Não, então não vale a pena ouvir essa crítica aqui. Examine e só retém o que é bom. Mateus capítulo 5. Porque às vezes a pessoa tem um casamento fracassado e ela quer te dar conselho de casamento. Que conselho que ela vai te dar, irmão? Casou e divorciou 5 vezes. Não, é assim que tu faz. É assim que eu faço para dar errado? Agora, a pessoa que casou e está firme, às vezes passou por poucos e boas, mas continua firme, essa pessoa vai te dar um grande conselho. Vai te mostrar o que fazer e vai te mostrar até nos dias difíceis como é que você reage. Tem aquele que vai dizer, olha, tu tem que agir assim, tem que ter paciência, ora mais. Essa pessoa vai te ensinar. Mateus 5. Vamos lá. O que mais tem hoje é professor. E poucos têm sucesso na vida. Mateus 5, versículo 8. Você já viu o que mais tem é gente para te dar opinião, sim ou não? Só que opinião não vale nada. Você tem que ouvir conselhos. Conselho é aquela pessoa que já venceu e que vai te ajudar naquele ponto. É a pessoa que já passou por aquilo, a pessoa que conhece e vai te ajudar. Se você falar com teu amigo sobre aposentadoria, ele vai te dar uma opinião. Agora, se você procurar um advogado, ele vai te dar o quê? Porque ele sabe o caso. Ele pode te dar um conselho, porque ele entende. Se você falar com a tua tia, toma chá de quebra-pedra. Chá de fungo, chá disso, chá de cidró. Não estou dizendo que o chá é ruim, não ajude. Mas se você for a um médico, ele vai dizer, para de comer tal alimento. E a pessoa melhora. Amém? Uma vez tinha uma criança, era filho de um pastor, e ela vivia com um problema respiratório, doente, problema disso, daquilo, cheio de problemas assim dessa parte, sabe? A pessoa olhou para ela e disse assim, para de dar leite de vaca para o seu filho. 2 meses depois, pro resto da vida, nunca mais teve problema nenhum respiratório, problema nenhum de nada disso. Por quê, pastor? Porque o leite da vaca é para o bezerro. O leite da mãe é para a criança. O ser humano é o único mamífero que depois de adulto continua mamando pro resto da vida. Por que o bezerro, por que o boi não toma leite depois que ele cresceu? Ele toma leite? Não, mas o leite dá cálcio. Mas qual é o leite que o boi toma para ter aquela força que ele tem? O que o boi come? Então, irmão, só que a indústria nos ensinou uma coisa, a gente tem que abrir os olhos. Vamos lá. Mateus 5, todos acharam? Pastor, está acabando com o meu Nescau. Não, toma lá, se você gosta, pode tomar o teu Nescau. Se sempre eu fui num restaurante com um amigo meu, você não vai acreditar, estava eu e 2 amigos, né? Eu não me lembro o que eu pedi para tomar. O outro pediu café, alguma coisa assim, nós, né? O meu amigo do lado, sabe o que ele tomou? Irmão, quando eu olhei ele tomando Nescau com uns 40 anos, cada um tem um gosto, né? Vamos lá. Não, é que tem 12 vitaminas, né? Vamos lá, Mateus 5, todos acharam? Cada um sabe do que gosta, né? Se você gosta, vai ficar à vontade. Mateus 5,8, o que diz a Bíblia? Vamos juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? Então, o trabalho do inimigo é produzir situações para que o meu coração se suje, se entristeça. Porque com o coração sujo e entristecido, eu não vou ver quem na minha vida? Deus. Irmão, o coração é o lugar onde Deus habita. Nós somos o templo do Espírito Santo. Às vezes a pessoa reclama, eu não sinto a presença de Deus, eu vou no culto, a palavra não fala comigo, eu oro, mas eu não me envolvo. Eu acho que o problema está na igreja. Às vezes o problema não está na igreja, às vezes o problema está onde? Tem alguma sujeira. Por isso que a presença de Deus não vem mais como ela vinha antes. Por isso que eu não consigo mais ouvir como eu ouvia antes. Por isso que eu não consigo mais sentir Deus como eu sentia antes. O meu coração precisa estar limpo. Você tem que examinar o seu coração. O que eu deixei entrar? O que tem dentro de mim? A gente descobre que não vale a pena ter mágoa quando você vai num velório. Ali você vê que não vale a pena ter mágoa. Porque às vezes ali tem uma pessoa chorando dizendo, puxa,
Eu não falava mais com meu irmão que morreu, porque eu estava com mágoa. Só que agora o irmão já era, morreu. Aí a pessoa se arrepende e diz, meu Deus, que besteira que eu fiz na vida. E às vezes por causa de uma coisa tão... Irmão, a gente tem que vencer a nossa carne. Quem é que quer ficar magoado, triste? É a carne. Amém. Quem anda no Espírito tem mais facilidade de perdoar. Então nós precisamos manter o coração limpo. A minha pergunta para você que está aqui hoje comigo é, como é que está o teu coração? Limpo? Tu tem algo contra alguém? Tu está triste com alguma coisa? O teu amor por Jesus é o mesmo desde o início da tua caminhada? Você é a pessoa que você era no início? Você acorda nas madrugadas? Você ainda faz jejum? Você ora mesmo? Aquela oração que tu sente a presença de Deus e transforma a tua vida? Quando tu abre a Bíblia, parece que Jesus está sentado do seu lado te explicando? Ou o nosso coração está sujo? Nós viemos aos cultos, a gente não sente a presença de Deus, não sente nada. Temos que manter o coração limpo. Se ele estiver sujo, hoje é o dia. Aí está escrito aqui, vamos lá no 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por que, igreja? Porque eles verão. Então hoje é o dia de limpar. Não perca o primeiro amor por deixar sujeiras, histórias. Às vezes coisas que você não viu, que alguém te contou. Aquilo que alguém me contou e que eu não vi, não é verdade. Porque é igual o telefone sem fio. A pessoa começa falando um negócio e ela faz o quê? Ela aumenta. Eu não vi, eu não sei. Às vezes tu está julgando uma pessoa por causa de algo que outro falou. Você vai deixar isso sujar o seu coração. Limpa o coração, tira essas coisas. Vamos comigo, vou te mostrar uma mulher que não sujou o coração. 1 Samuel capítulo 1. A mãe do profeta Samuel. A Ana. Quem é que já ouviu falar da Ana? Já ouviram falar da Ana? Então vamos ler a Bíblia aqui. Não esqueça, as portas do coração são os nossos olhos e os nossos ouvidos. O servo de Deus, ele é cego e ele é o que, pessoal? Não guarde no coração, não deixe entrar. Não guarda nada dentro de você, limpa o coração. Às vezes você mudou, você não é mais a pessoa que você era, porque você está ferido, está com um coração triste, não tem mais o primeiro amor. Você não é mais aquela pessoa intensa, você não tem mais a intensidade que um dia você teve com Jesus. Hoje a gente está meio apagado, meio fraco, a gente não quer se envolver com nada. Pastor, me deixa no meu cantinho. E isso é sinal de uma pessoa ferida. Está na hora de curar o coração e voltar ao primeiro amor. E não espere que os outros cuidem do teu coração. Não espere que os outros cuidem dos teus sentimentos. Você tem que aprender a cuidar. Você é o primeiro que tem que aprender a guardar o seu coração. 1 Samuel capítulo 1. Você conhece a história dessa mulher chamada Ana. O marido dela, o Elcana, tinha uma outra esposa chamada Penina. Você sabe que a Penina ficou provocando a Ana, porque a Penina tinha filhos e a Ana não podia ter. Só que a Bíblia diz que teve o dia que a Ana resolveu se levantar. Ela resolveu entrar no templo e fazer uma oração sincera e um voto pedindo que Deus desse a ela um filho. E olha o que vai acontecer. Quando ela entra no templo, ela encontra um sacerdote chamado Eli. Aí diz o texto no versículo 9. Então Ana, o que diz a Bíblia, pessoal? Se levantou depois que eles comeram e beberam em Siló. E daí diz o texto sagrado, leia comigo. E Eli, o sacerdote, como é que ele estava? Assentado numa cadeira junto a um pilar do quê? Irmão, nós não podemos estar como Eli. Às vezes a gente está escorado na casa de Deus. Às vezes a gente está que nem um Eli, escorado. Não é mais nós que sustentamos o templo, é o templo que nos sustenta. Como é que o Eli morreu? Do mesmo jeito. Sentado, a cadeira quebrou, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Se você está dentro da igreja e está que nem um Eli, você não é mais a pessoa que você era. Você já não tem mais o amor que você tinha. Você já não serve mais a Deus como você servia. Ainda dá tempo de se levantar dessa cadeira que o diabo preparou para você. E às vezes a gente está acomodado. Dá tempo de você se levantar e voltar para a fé. Aí o Eli, diz a Bíblia no 10. E a Ana, ela pois com amargura de alma, o que a Ana fez no 10? Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente e ela votou um voto. Isso aqui é muito sério. Deus leva a sério os votos que a gente faz com ele. Dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará o que, pessoal? Navalha, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia. O que não se ouvia, igreja? A sua voz, pelo que Eli a teve. Como é que Eli teve ela? Embriagado. Então Eli vai chamá-la de embriagado. Continua comigo. Aí diz mais aqui o 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Daí ele disse: aparta-te de ti o quê? O irmão, ele foi duro com ela. Você imaginou, você vem no culto, pastor, eu queria um atendimento. Ô irmão, larga essas cachaças. Você ia ficar chateado. Ele olhou para ela e disse assim: ô mulher bêbada, larga esse vinho, para de beber. E ela não estava bêbada. Ela estava orando a quem? Mas e se ela não guardasse o coração, ela ia ficar ofendida. Ah, não, estou ofendido, estou saindo dessa igreja, estou saindo, olha, o Eli. Alguém perguntasse: Ana, por que tu saiu do templo? Ah, porque o Eli me ofendeu. Mas quem é que tem que guardar o nosso coração? Nós. Eu não tenho que esperar pelos outros. Ainda bem que a Ana era uma mulher de Deus, de oração. Ela guardou o coração dela. E mesmo o sacerdote errado e tratando ela mal, ela teve respeito, temor por ele. Olha o que ela falou. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse. O que ela disse? Não. Como é que ela chamou ele? Olha o respeito dela, irmão. É por isso que Deus abençoou ela. Mesmo aquela pessoa estando errada, a Ana não levou para o coração e respeitou a unção do sacerdote. Ela não olhou para ele e disse: ô, seu sacerdote velho, só fica sentado, está me julgando. As pessoas têm muita mania de dizer isso hoje, né? Você está me julgando. Como as pessoas têm mania de dizer isso? Ah, está me julgando. Não, ela não levou para o lado pessoal. Ela respeitou, ele disse: não, meu Senhor. O que ela disse? Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, olha como é que ela falou, como é que ela se chamou. Olha o respeito dela por ele, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, ela foi abençoada porque ela respeitou a unção dele. Eli disse, né? Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Sabe o que aconteceu com a Ana? Ela engravidou e nasceu o profeta Samuel. Mas por que ela foi abençoada? Porque ela guardou o quê? Você vê que no dia que ela foi orar, o diabo tentou entristecer o coração dela. Mas essa mulher fez o quê? Guardou o coração. Irmão, eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei o que te falaram. Eu não sei o que você já passou na tua vida. Mas eu quero te dizer, não deixa isso ficar dentro de ti. Perdoa, limpa o teu coração, não leva para o lado pessoal. E a partir de hoje, a tarefa é tua. Você tem que aprender a guardar o teu. Essa oração eu quero que você faça comigo hoje. Eu quero que você peça isso para Deus. Coloca a mão nesse versículo e diga assim, o pastor, diga: Senhor meu Deus, diga: eu te peço, como Ana, me ensina a guardar o meu coração. Diga amém. Nós temos que pedir isso para Deus, Senhor, como a Ana guardou dela. A Ana podia ter perdido a bênção se ela levasse para o lado pessoal, se ela se ofendesse, se ela xingasse o sacerdote, ela não receberia a bênção que ele tinha para dar para ela. Quando ele disse, vá em paz, e Deus responda a tua oração, Deus respondeu. Ela recebeu a bênção que ele tinha para dar e nasceu Samuel. O Samuel só nasceu porque essa mulher guardou o quê? E às vezes foi o que a gente falhou. Às vezes é nesse ponto que eu e você temos falhado. Não estamos guardando nosso coração. Às vezes a gente guarda mágoa, revolta. Às vezes dentro de ti tu tem muitas coisas do passado. Como é que tu vai ver Deus na tua vida? Você pode se matar orando. Mas só os limpos de coração verão a quem? Então a gente precisa limpar. Às vezes tu diz, pastor, eu estou vindo na igreja, eu sou dizimista, eu oro, eu faço jejum, mas a minha vida financeira não anda, meu trabalho não anda, casamento não anda, família não anda, nada está dando certo na nossa vida. Por que nós não estamos vendo a Deus? Porque talvez tenha alguma sujeira no coração.
E hoje é o dia de você limpar, de você orar comigo e dizer: Deus, eu quero me esvaziar e quero a partir de hoje manter o meu coração como? Limpo, sem mágoa, sem tristeza. Fazer o que o Paulo diz: examina tudo, mas só retém o quê? Só retém o que é bom. Ser como a Ana. Ainda que alguém fale, ainda que alguém ofenda, tenha acontecido algo fora da igreja ou dentro da igreja, eu não vou levar para o lado pessoal, eu não vou me ofender, eu não vou revidar, eu vou guardar o meu. É por isso que as pessoas perdem o primeiro amor. Elas não guardam o coração. Mas eu quero que a partir de hoje, com você, seja diferente. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.